Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar aqui nos comentários. Principalmente hoje, onde você pode usar muito o emoji da sua casa de Hogwarts pra comentar, já que esse episódio é em homenagem à Sonserina, já que hoje, dia 21 de março, é o dia do orgulho da Casa Sonserina. Lembrando que você também pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Será que tem muito Sonserino por aqui? Eu só vou acreditar se esse vídeo tiver um monte de comentário de gente da Sonserina e também tiver um monte de like. Mas ó, você que não é Sonserino, dá like também, né? Pô, vamos fazer o vídeo chegar nos coleguinhas aí. O fundador da Sonserina foi Salazar Slytherin, um dos 4 fundadores de Hogwarts e um dos maiores bruxos da época. Salazar veio dos brejais de Fen, no leste da Inglaterra. Entre as características que ele prezava, orgulho, ambição e astúcia se destacavam. E ele disse: ensinaremos somente os de mais pura ancestralidade. O nome Salazar é de origem espanhola e significa sala ou salão antigo, mas também é uma referência ao nome de Antônio Salazar, ditador português responsável pelo regime do Estado Novo, um governo bastante autoritário e violento. Slytherin é a junção de 2 palavras, Sly, que significa astuto, e Slither, o verbo arrastar, rastejar-se ou deslizar, que é justamente como as serpentes se locomovem. Então, juntando isso, basicamente, o nome de Salazar Slytherin significa salão antigo do astuto que rasteja. E só em Slytherin a gente já percebe ali uma grande característica dos alunos da Sonserina e do próprio Salazar, que é a astúcia, Sly. E a serpente, que rasteja, é justamente o símbolo da casa. Agora, olha que mensagem legal que tem por trás do nome do Salazar Slytherin. Ele criou a Câmara Secreta ainda no seu tempo em Hogwarts, certo? Ou seja, há muito tempo atrás, mais de 1000 anos atrás. Seria um salão, uma sala antiga. E lá na Câmara Secreta ele deixou um basilisco, que é uma serpente gigante, que rasteja. Ou seja, a Câmara Secreta seria o salão antigo do astuto, que era o Salazar, que rasteja, o basilisco. Muito da hora, né? O símbolo da casa é uma serpente justamente pelo dom da ofidioglossia do Salazar. Agora, fora do mundo de Harry Potter, a cobra está presente, por exemplo, no símbolo da medicina, por conta da mitologia grega, onde o Asclépio, o filho de Apolo, tinha o poder de fazer dosagens perfeitas de remédio, de ervas, para curar os enfermos. Por isso esse, inclusive, é o símbolo da medicina. Agora, trazendo de novo para dentro de Harry Potter, o Salazar Slytherin deixou um basilisco na Câmara Secreta para expurgar os alunos nascidos trouxas de Hogwarts, como se eles fossem uma doença, certo? Como se o basilisco fosse a cura para essa doença, para tirar os nascidos trouxas dali. Justamente o significado que a cobra tem na mitologia grega com o Asclépio. Mas isso, é claro, é só uma interpretação minha, mas faz sentido. O elemento da casa Sonserina é a água. As cores da Sonserina são o verde e o prata. O verde, por sua vez, significa, entre outras coisas, esperança. E a prata significa pureza. Ou seja, mais uma vez batendo de acordo aí com o que o Salazar prezava, a esperança da pureza de sangue, a esperança de um mundo bruxo com sangues puros. O Salão Comunal da Sonserina fica nas masmorras e o mais legal, embaixo do Lago Negro. Das janelas dá pra ver o fundo do Lago Negro, o que faz com que o salão tenha uma cor esverdeada. Imagina só que da hora você poder olhar pro fundo do Lago Negro, ficar vendo as criaturas ali, a lula gigante, isso é muito da hora. Dentro do Salão Comunal tem várias tapeçarias com sonserinos importantes, sonserinos famosos ao longo da história. A entrada do Salão Comunal da Sonserina fica escondida em uma parte da parede das masmorras, onde o aluno precisa falar a senha correta para entrar. Se ele falar a senha correta, uma porta vai deslizar e abrir passagem para a entrada do salão. O fantasma da Sonserina é o Barão Sangrento. Em vida ele era da mesma época dos fundadores de Hogwarts, inclusive foi aluno de Salazar Slytherin, e quando Helena Ravenclaw, a filha de Rowena, roubou o diadema de sua mãe e fugiu, ela pediu para que o Barão fosse atrás dela e trouxesse-a de volta. Porém, a Helena Ravenclaw negou e o Barão, enfurecido, perde o controle e acaba a matando. Depois, tomado pelo remorso, ele se mata e assim se torna um fantasma. Ele usa correntes como forma de penitência e suas vestes são cobertas de sangue. A Casa Sonserina produziu muitos membros notáveis, entre eles simplesmente o bruxo mais famoso de todos os tempos, Merlin.
Merlin não só estudou na Sonserina, como ele foi aluno do próprio Salazar Slytherin, o que com toda certeza surpreendeu muito o Salazar, já que o Merlin foi um grande ativista e lutou pelo direito dos trouxas. Perseus Parkinson foi um ministro da magia que tentou aprovar uma lei que proibia bruxos de se casarem com trouxas, mas ela não foi pra frente porque a comunidade bruxa já tava de saco cheio desse papo de puro sangue, e então ninguém quis que essa lei fosse pra frente e ele acabou não sendo reeleito. Josefina Flint também foi uma ministra da magia e ela propagava um monte de mentiras em relação aos trouxas, dizendo que as invenções deles, tecnológicas, por exemplo, atrapalhavam o funcionamento da varinha dos bruxos, completamente infundada. Radolfus Lestrange também foi um ministro da magia que tentou sem sucesso fechar o departamento de mistérios, e Damocles Hall foi um ministro da magia que tornou Azkaban uma prisão, porque na época dele eles encontraram o edifício que antes era a morada de um terrível bruxo das trevas e não aparecia nos mapas até esse bruxo morrer, e então quando eles encontraram ele decidiu que ali seria uma prisão e que os dementadores iam ficar ali mesmo e eles iam ser utilizados como guardas. Sam Bakar foi um magizoologista muito talentoso e professor de trato das criaturas mágicas em Hogwarts. Ele foi um dos guardiões do segredo da magia antiga. Gormleth Gaunt, essa bruxa matou a própria irmã e o cunhado e sequestrou a sobrinha porque a irmã não era adepta da ideologia puro sangue. Então ela estava estragando a sua sobrinha e ela matou os dois e a sequestrou, criou ela como se tivesse sido um acidente a morte dos pais. A sobrinha dela era ninguém menos que Isolde Sayre, que conseguiu fugir para a América e depois acabou fundando o que se tornaria a grande escola de magia e bruxaria de Ilvermorny. A Gormleth Gaunt tinha herdado a varinha do próprio Salazar Slytherin, que foi roubada pela Isolde Sayre. Phineas Nigellus Black foi o diretor menos popular de Hogwarts. Ele era extremamente arrogante e conhecido pela sua preferência pelas famílias puro sangue. O seu retrato foi de extrema importância durante a Segunda Guerra Bruxa, já que foi através dele que Snape conseguiu saber a localização do trio e colocar a espada de Godric Gryffindor na floresta. Tom Riddle, o maior bruxo das trevas de todos os tempos, não só era sonserino, como era herdeiro do próprio Salazar Slytherin. Assim como a Gormleth Gaunt, que era descendente direta de Salazar Slytherin, o Tom Riddle também era herdeiro de Salazar e enquanto esteve em Hogwarts abriu a Câmara Secreta para continuar com o legado de seu ancestral e tentou a todo custo livrar o mundo dos nascidos trouxas, dos mestiços, mas acabou encontrando um tal de Harry Potter no caminho que atrapalhou os planos dele. Severus Snape foi um bruxo, talvez o bruxo mais talentoso que já pisou na Sonserina, porque ele enganou o Voldemort. A tarefa dele foi uma das mais difíceis, que era se passar por um espião, sendo um espião. Ele fingia ser um comensal da morte, fingindo ser um membro da Ordem da Fênix, que na verdade estava fingindo ser um comensal da morte, fingindo ser um membro da Ordem da Fênix. Ele fez tudo isso com muito sucesso. Mas brincadeiras à parte, Snape teve um grande papel aí na derrota do Voldemort. E uma menção honrosa aqui, que nem é um Sonserino famoso, notável, conhecido no mundo bruxo, mas é conhecido, famoso e notável para os fãs, que é o Regulus Arcturus Black, o irmão do Sirius, que acabou aí dando sua vida para tentar destruir a Horcrux do Voldemort, para tentar destruir o Voldemort de alguma forma. Então fica aqui a menção honrosa a ele, mesmo que ele não seja famoso e que ninguém saiba da história dele no mundo bruxo, né? Porque todo mundo morreu achando que ele só tinha sido um covarde que se arrependeu e foi morto pelo Voldemort. Não se sabe quem é o diretor atual da Sonserina. Slughorn foi o diretor até 2016, mas ele acabou se aposentando e a gente não sabe quem é atualmente. A ampulheta que conta os pontos da Casa da Sonserina são cheias de pedras de esmeralda. Cara, esmeralda é uma pedra muito bonita, né? Muito bonita. Agora, você sabe por que o nome Slytherin em português ficou Sonserina? A tradutora Lia Wyler fez um trabalho muito interessante na tradução de Harry Potter. Ela queria passar a natureza dos bruxos dessa casa, que em sua essência são meio traidores. Isso pelo que ela interpretava e o que ela sabia na época. E lembra que eu falei que Slytherin era a junção de duas palavras, Sly e Slither? Pois é, Sly não significa somente astuto. Dependendo da forma que ela é utilizada, ela também pode significar esperto. Mas não é um esperto de, nossa, que esperto inteligente. É aquele esperto malandro, sabe? Aquele esperto que tira vantagem do outro, sabe? Aquela pessoa sonsa, que se faz de boazinha, mas na verdade não é. E é daí que vem Sonserina, da palavra sonso. Tá aí, seus sonsos, vocês são da Sonserina.
Sacanagem, brincadeira. Mas é por isso que o nome Slytherin foi traduzido pra Sonserina, porque é um dos significados de Sly, que é o começo de Slytherin. E o Rina era só pela fonética mesmo, né? Sonserina. Mas olha só, depois da queda do Voldemort, algo muito legal aconteceu. A Sonserina deixou de ser o símbolo de pureza de sangue, de nossa, é a casa puro sangue dos preconceituosos. Não, isso deixou de acontecer. E além disso, a casa passou a ser mais tolerável também. Mesmo assim, pelo fato dela ter formado um dos maiores bruxos das trevas de todos os tempos, a galera ainda tinha um preconceitozinho, assim, com a Sonserina. Mas, pô, vamos levar em consideração o Merlin, né, cara? Já que é pra gente colocar aí um grande bruxo, vamos colocar o mais famoso de todos os tempos, que foi o Merlin, e não só o Voldemort. Vamos deixar o Voldemort pra lá, ó. Já foi derrotado. Ele foi derrotado. Merlin era o grande Sonserino. Sonserina nunca foi a casa dos puros sangues. Isso é um fato. Afinal, Severus Snape era mestiço, o próprio Voldemort era filho de um trouxa, então a casa nunca foi de bruxos puro sangue, porque bruxos puro sangue não existem. Lembra que eu já fiz um episódio sobre isso? Não existem bruxos puro sangue. Todo bruxo tem sangue trouxa, todo bruxo acaba tendo mistura com trouxa. Então não existe isso. Agora, pra finalizar, os Sonserinos lutaram ou não lutaram na Batalha de Hogwarts? Muita gente acha que os Sonserinos foram embora, porque no livro diz, né, que da Sonserina não tinha ficado ninguém, mas o Slughorn volta de Hogsmeade, ele leva os alunos em segurança, os menores, e volta de Hogsmeade com reforços, inclusive alunos maiores de idade, pra lutarem ali na batalha. Então sim, alguns alunos lutaram na Batalha de Hogwarts contra o Voldemort. Então é isso, meus bruxos, eu espero que você, Sonserino, tenha gostado desse episódio, foi feito com muito carinho. Se você gostou, deixa o seu like, se você não é Sonserino, também não tem problema, o like é igualmente bem-vindo. E comenta aqui embaixo, quero ver muito comentário, muito like, quero ver qual casa vai ter mais comentário e mais like, hein? A gente se vê amanhã no episódio do Orgulho Grifinório. Aí sim é o dia da minha casa, o vídeo vai ser muito mais legal que esses. Mentira, os vídeos estão todos iguais. Mas amanhã a gente se vê no episódio da Grifinória. E um feliz dia do Orgulho Sonserino pra você que é da Sonserina. A gente se vê amanhã e até lá, mal feito feito.